Bom, eu não sei exatamente como eu quero começar esse canal e começar os vídeos, mas tem que começar de algum lugar, né? E então eu criei um mundo aqui no Mine e o que eu quero fazer nesse canal? Eu quero só desabafar, conversar sozinho sobre alguns temas e coisas que passam pela minha cabeça, porque eu sinto falta de ter um hobby. Eu sinto falta de editar vídeo e ter alguma coisa realmente interessante pra fazer, porque eu sinto que eu tenho perdido muito tempo fazendo coisas que sinceramente são bem inúteis. E isso aqui, pelo menos, querendo ou não, daqui a alguns anos eu posso olhar e falar: caramba, eu pensava isso, e eu posso. É algo que vai deixar alguma coisa importante, sabe? Pelo menos algo minimamente relevante. Bom, e nesse vídeo eu quero falar sobre algo que pra mim é uma experiência bem. Não posso dizer que é totalmente ruim, mas uma experiência difícil. É, é isso, a palavra é difícil. Que é a escola. A escola, ela. Pra muitos, ela é completamente inútil. E eu entendo, eu sinceramente entendo. Eu tinha um canal onde eu fiz um vídeo esculachando a escola e comparando ela com uma prisão. Porque era assim que eu me sentia. E eu não acho que minha opinião mudou muito, sinceramente, sobre isso. Eu acho que o nosso sistema de ensino é falho. E por que eu acho isso? Porque eu sinto que, se, por exemplo, se você pegar uma foto de um carro de 40 anos atrás e pegar uma foto de uma escola 40 anos atrás, você vai ver a diferença, sabe? Então, assim, não só de um carro, mas de diversas coisas. Então, eu sinto que a escola não evoluiu. Ela parou no tempo e continua lá. Com um método de ensino, não um método, sabe? Mas, tipo assim, a instituição escolar, porque isso varia, com um método de ensino para cada aluno. Para cada aluno, não. Um método de ensino e que os alunos têm que se adequar a isso. Mas é exatamente o oposto, é exatamente como me confundi, que as escolas, elas têm que entender que, assim, hoje em dia ninguém consegue prestar atenção em, em uma coisa por muito tempo e as pessoas aprendem de maneira diferente. Todo mundo tem um jeito de aprender. Eu sinceramente não achei direito meu ainda, mas eu acho que envolve a escuta e é, talvez explicar, sabe? Eu gosto de ensinar, eu gosto de comentar sobre o que eu estudo com as pessoas próximas, porque eu acho que ajuda a fixar, sabe? O melhor jeito de ensinar é. Não, o melhor jeito de aprender é ensinando, sabe? Então, eu acho que, pelo menos comigo, é assim. Mas a escola tem um padrão de ensino igual para todos e se você não se adequar, você é o errado, você vai repetir, você é uma falha, né? E assim, o tanto de vezes que eu já fiquei de recuperação, sinceramente, eu nem consigo contar aqui, mas foram muitas, muitas, muitas. E isso não dizia nada, porque no final do ano eu sempre passava. Com dificuldade? Sim, mas passava. E o fato da escola também ser um lugar onde os alunos já vão com essa percepção ruim, né? Faz com que muitas coisas que possam ser úteis da escola sejam completamente desvalorizadas, porque você tá lá, você não gosta de nada, então meio que inconscientemente você não vai conseguir aprender direito se você já não quer estar lá, em primeiro lugar, né? Então, tem muita coisa que meio que passa batido e que você não lembra e pode ser útil, sabe? Mas também a quantidade de coisa inútil que tem na escola é realmente surreal. E isso eu digo em relação a matemática, física. Eu não sei se as matérias de humanas eu sinto que, pelo menos num contexto um pouco mais geral, talvez sejam mais úteis. E eu sou de humanas. Mas sinceramente, tem muita coisa que eu nunca vou usar, que eu aprendi, em relação a tudo. Mas eu acho que esse lance da escola não valorizar também
as individualidades de cada um, porque é o que uma frase é, bem famosa, eu não sei exatamente de onde é, mas uma frase que diz: a escola mata os artistas, e eu concordo, porque eu me lembro de já ser retaliado, olha só essa palavra, retaliado. Eu já fui expulso de sala de aula porque eu tava desenhando. Era uma aula de matemática. Eu tava, eu acho, no meu sétimo ano, oitavo. E eu não tava querendo prestar atenção, eu não tava num dia bom. E aí eu tava na minha, não tava atrapalhando ninguém, eu só tava desenhando ali. Eu acho que era um desenho do Rick and Morty, eu acho, ou era do Deadpool. E aí o professor viu e simplesmente me tirou de sala, sabe? E assim, eu entendo que eu, eu não estar prestando atenção na aula não é o correto, né? Entre aspas. Mas eu não tava atrapalhando ninguém, então assim, eu tava na minha, né? O único prejudicado era eu, né? Porque no final eu não ia aprender o conteúdo e eu que me ferrasse na hora da prova. Mas era uma escolha minha. Eu decidi que eu não queria assistir a aula, sabe? Então eu acho que a escola tem bastante disso. Deixa eu pegar isso aqui. Pera aí, rapidão. Vou fazer aqui o machado, pronto. E eu sempre fui muito encrenqueiro. Mas assim, essa não é a palavra, sabe? Porque desde o meu ensino fundamental, não só fundamental, acho que o antes do fundamental, que agora não vou lembrar o nome. Mas desde antes disso eu já me envolvia muito em encrenca, mas assim, não em questão de briga, sabe? Eu nunca fui uma pessoa violenta, mas em questão de que eu sempre fui uma pessoa muito agitada. E assim, eu só fui receber o meu diagnóstico de TDAH com 14 anos, por aí. Então, eu era só considerado um aluno que não queria nada e que só queria bagunçar e atrapalhar todo mundo. Mas não era isso, eu realmente não conseguia ficar muito tempo parado, muito tempo sentado, e era realmente bem difícil. Mas eu também nunca cheguei a culpar muito, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que chega e fala: ah, eu não tô prestando atenção agora porque eu tenho TDAH. Não, pô. Eu não vou ficar usando isso como um escudo pra me defender de qualquer coisa, sabe? Mas isso com certeza fez uma diferença absurda. E eu ser tratado, né, como uma criança que só pensava em brincar e queria atrapalhar os outros foi muito ruim pra mim, porque eu sempre estava na coordenação por motivos bestas, assim, eu brincava, conversava com os meus amigos, o professor me expulsava de sala e tava eu lá na coordenação quase todo dia. E isso aconteceu em praticamente todos os meus anos escolares, sinceramente. É, na minha última escola, a gente tinha um negócio de avaliação formativa, que é basicamente o comportamento do aluno, sabe? E, e aí quando você faz algo da hora é positivo, quando faz algo negativo, é negativo. E eu me lembro que eu terminei o ano com mais de 40 avaliações lá negativas, sabe? Porque eu simplesmente eu não conseguia me concentrar direito em nada. Mas também porque os professores, e algo que eu acho bem ruim, né? Os professores, eles só reprimem os alunos, mas eu raramente fui incentivado por professores quando eu, por exemplo, tinha alguma nota boa, sabe? E assim, esse reforço faz total diferença. Eu tô cursando psicologia, eu tô no terceiro período e eu tenho uma matéria que é literalmente psicologia da aprendizagem. E tem esse lance do reforço positivo. Então, assim, isso era algo que com certeza iria fazer uma diferença absurda, sabe? Um incentivo. E eu acho que não teve. E é o que falta também. Porque quando você faz algo errado, é, ele já na hora, né, você é reprimido e tal, mas só que assim, quando faz algo da hora ou tem uma ideia legal ou você participa da aula, eu não recebia. Tipo assim, eu não fazia questão também, eu realmente não me importava nem um pouco. Mas é um negócio que, querendo ou não, né, influencia. Então, no fim, foi bem difícil a época escolar. E eu acho que principalmente a época da pandemia.
Porque a época da pandemia, convenhamos que ninguém viu aula, né? Nossa, aqui tem muita ovelha, peraí. Eu não quero ficar falando por cima. Eu falo dos latidos dela. Calma aí, deixa eu matar um resto desses animais aqui, que é muita comida, cara. Que isso? Sim, voltando. A pandemia. Ela foi um período bem difícil. E eu posso afirmar aqui que eu não fiz uma prova na honestidade. Quer dizer, na verdade eu fiz sim algumas. Umas duas, vai, no máximo. Porque no começo de tudo meus pais fiscalizavam, então... E mesmo assim eu ainda conseguia pegar a resposta do Google, sabe? Mas, assim, foi um período completamente desperdiçado. Eu acho que não só na minha vida, mas como na de muitas outras pessoas, muitos outros estudantes. E é um período que realmente eu sinto falta dele, porque foi uma parte da minha adolescência que eu acho que foi tirada de mim. E eu não posso meio que fazer nada, porque, né, não vai voltar. Por mais que eu queira, não vai voltar e eu tenho que me conformar, né, também, não tem o que fazer. Mas foi muito louco, porque eu tava no 8º ano, eu pisquei e eu tava no 2º. Tipo assim, o tempo passou muito rápido e eu acho que eu segui ainda com essa maturidade, sabe? Tanto que eu tenho alguns lances não resolvidos em relação a isso, porque como eu não desenvolvi muito bem esse lance de... Não é maturidade, sabe? Porque eu tenho maturidade. Mas eu acho que pelo fato de eu ter perdido esse tempo na minha vida, eu tento meio que recuperar ele de maneira involuntária e sem perceber. Mas assim, às vezes eu sinto que eu ajo mesmo como uma adolescente em casos que situações podem realmente ser sérias. Mas assim, eu acho que eu sempre brinquei com tudo, então às vezes pode não ser isso. Mas eu acho que eu tenho uma dificuldade sim em crescer. É aquela famosa síndrome de Peter Pan, sabe? Às vezes eu sinto que eu tenho realmente bastante dificuldade, porque eu acho que uma parte foi retirada de mim e quando eu vi eu tinha que amadurecer, porque eu já tava terminando a escola. Tanto que eu tô no 3º período da faculdade. Mas assim, quando eu paro pra ver minha idade, caralho, eu tenho 19 anos. Eu fico surpreso. Eu realmente fico surpreso, porque eu me lembro até hoje de, tipo assim, de escrever minha idade em algum lugar e ser, tipo, 16, 17. Então, assim, é um tempo realmente que passou muito rápido e que eu não percebi. O tempo só tava lá, tudo passou e não tinha muito o que eu fazer. Era só eu me conformar. E agora eu tô num processo de adaptação em relação a todo esse tempo perdido. Mas é um processo difícil, mas necessário. É um processo que tem um pouco de sofrimento e tal, mas faz parte. A vida em si é sofrimento. Olha essa frase. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre a escola. Sinceramente, eu não gostei de todo o meu período escolar. A única coisa que eu realmente levo comigo da escola são as minhas amizades. Sinceramente, eu sou muito grato pelas escolas que eu passei, por causa dos meus amigos, né? Porque eu acho que se eu não tivesse uma base de amigos ali, se eu não tivesse algo que me motivasse realmente a ir todo dia para as aulas, eu realmente não sei o que seria de mim. E é muito bom eu ter levado muitos deles para a vida, né? Porque são amizades que realmente são muito importantes. Porque, né, eu acho que a amizade é algo... Relações humanas, né? É muito difícil você viver sozinho, então é realmente algo muito importante. Mas eu acho que não mais é isso. Eu acho que eu enrolei muito aqui ainda, no final. Eu peço desculpa, é meu primeiro formato de vídeo assim. Acho que eu não vou editar nem nada, não. Mas é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, rapaziada.